está no ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre proteção de patrimônio, tranquilidade na hora da dificuldade e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo e toda quarta-feira, 00:01, tem uma história incrível para inspirar vocês. É isso aí. A entrevistada desse episódio já conhece a nossa bancada e é o amuleto da sorte dos nossos eventos. Você não sabia? Agora você está sabendo. O trabalho dela mudou a minha vida e eu sei que pode mudar a sua também. A nossa protagonista de hoje é Nájila Zeidan! Obrigada, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Ai, tô muito feliz que ela tá aqui. Ai, eu também. Até porque não foi com você, né? Então, gente, vamos contar a história. A Nájila veio na nossa primeira temporada em 2023, já vai fazer 3 anos. Sim. E na época eu tive um compromisso, eu não fiz a entrevista. Só que eu gostei tanto da Nájila que eu fui atrás dela para contratá-la, para ser cliente dela em seguro. E hoje a gente meio que vai contar essa história também, né? Sim, e assim, spoiler, e na primeira vez que a Nájila veio, eu lembro que eu fiquei pensando, cara, a gente vai ficar 1 hora falando de seguro de vida. Falei, putz, é um negócio meio, o que a gente vai falar tanto de seguro de vida? Um negócio... Mas ela ganhou a gente de uma tal forma, porque ela trouxe a importância de uma forma tão real que assim, mudou completamente a minha percepção. Então, assim, fica aqui nesse episódio, porque se você já tem seguro de vida, parabéns, mas com certeza você vai tirar mais algum insight daqui. Com certeza, meu amor, eu trouxe números, vou abrir a minha apólice aqui, vamos falar de cascalho, porque eu acho que às vezes falta pra pessoa entender a importância de contratar um seguro, ela entender números, porque tudo varia de acordo com o perfil da pessoa, idade, etc e tal. Mas eu vou trazer os meus números pra vocês verem que é super possível e super rentável, é um bom negócio, né, pro cliente, né, Ná? É um ótimo, né? É uma decisão inteligente. É uma decisão inteligente. E aqui nós somos mulheres inteligentes, não podemos ter problema de mulher burra. Exato. Vamos lá. Começando aqui pelo roteiro, antes que a gente se perca já aqui. Antes da gente começar o bate-papo em si, conta pra gente, como empreendedora, qual foi a sua maior evolução de 2023 pra cá? O que melhorou muito de lá pra cá? Nossa, melhorou muito. Modéstia à parte, graças a Deus. Melhorou toda o meu network, né? Os ambientes no quais eu frequento hoje, os acessos que eu tive também ao longo desses 3 anos praticamente. Experiência, eu acho que tempo é experiência, né? Então, são 3 anos a mais de trabalho, de pagamentos, de clientes novos. Então, isso me trouxe mais conteúdo, isso me trouxe mais conhecimento. A gente ampliou também dentro do próprio mercado para mergulhar a fundo e conhecer tudo que tinha, todos os produtos, muita coisa nova de produto que nós não tínhamos também na época. Então, assim, como empresária, eu evoluí por ambiente, por network, como pessoa eu evoluí intelectualmente e como vendedora que sou, né, porque sou uma vendedora, evoluí dentro do conhecimento no mercado mesmo. Ela é maravilhosa, gente. Em resumo, já era maravilhosa, agora estou mais. Já ganhava dinheiro, agora nem mais, entendeu? Eu não sei o que você está fazendo na sua vida, que você ainda não segue Nájila Zeidan. E eu tenho certeza que aqui a gente vai ter um gostinho de novo dessa veia vendedora da Nájila, mas eu me lembro muito bem que o que me chamou a atenção da outra vez foi o quanto, não é a venda pela venda, o quanto você sabe ouvir o seu cliente, entender a necessidade dele mesmo, sabe? Você mesma contou algumas situações em que você conseguiu, assim, pegar ali, sabe, no que realmente, no que realmente ia fazer diferença pra pessoa ter o seguro, né? Sim. E tem mais uma coisa, a última vez que você veio, nosso episódio gerou alguns cortes. E aí eu lembro que você comentou depois que, putz, eu nem imaginava, na época você não era de postar, né, no Instagram, não postava nada. Você falava que, falava super bem, mas falava, putz, eu não gosto de aparecer. E um dos nossos cortes, ou alguns dos cortes, te trouxeram clientes, né? E assim, eu queria entender o que mudou na sua percepção em relação ao posicionamento em redes sociais depois dessa experiência. Eu ainda deixo a desejar, não posso mentir. Que não sei tudo, né? Eu ainda tenho uma certa dificuldade em pegar meu próprio celular e me gravar. Gosto desse formato de podcast, de bate-papo, participei de alguns depois. Vocês foram a porta de entrada para isso, obrigada. E o corte foi assim, gente,
ele viralizou mesmo dentro do meu segmento, né? De corretores repostar, de pessoas pedirem para usar aquela fala. Posso falar desse jeito? Eu vou participar de um programa. Eu fiz o seguro de uma menina que estudou comigo na 4ª série, que me seguia, e pelo corte ela me procurou no direct. Então, assim, me trouxe muita visibilidade e mostrou o quanto eu precisava explorar mais. Evoluí. Não o tanto que deveria, não, mas evoluímos. Comecei a soltar mais conteúdo, a falar, e assim, a frase do amor próprio e do amor ao próximo virou a minha marca. Então as pessoas olham, é o seguro do amor. Do amor próprio, do amor ao próximo. Isso marcou de uma forma, assim, surreal. E acho que por toda a verdade e por eu acreditar que realmente é um instrumento de amor mesmo. Foi É muito como bom. se você pudesse amplificar aquela conversa que você já tinha no individual com seus clientes, como se você pudesse amplificar essa mensagem e chegar para mais pessoas, né? Total, exatamente isso. E deixa eu perguntar outra coisa. De modo geral, no Brasil, as pessoas não enxergam o devido valor no seguro de vida e do seguro em vida, que quem ensinou isso pra gente também foi a Nath. E lá no outro episódio você fala assim, é engraçado, as pessoas não veem valor em fazer seguro da própria vida, mas do carro ninguém sai sem seguro da concessionária. Desses 3 anos pra cá, você acha que isso melhorou essa percepção dos clientes ou ainda falta muita educação? Falta. Ainda falta. O Brasil, a gente brinca que é um mar azul. A verdade é essa, a gente ainda pode nadar de braçada, porque o percentual comparado a todos os outros países é muito baixo, a consciência de proteção ainda é baixa e tem uma certa superficialidade, né? Então ainda se valoriza mais, pra você ver, cresceu super o seguro de bike, de celular. E o seguro de vida cresceu, mas não na proporção que deveria, pela importância que o produto tem, né? Pelo poder que ele traz na vida de uma pessoa. Então, ainda é baixo, apesar de da pandemia para cá a gente ter tido um grande salto, evoluímos bastante. Mas ainda é um trabalho de conscientização, né? E todo trabalho de conscientização, ele é mais demorado, ele leva mais tempo, ele é um pouco mais cirúrgico, né? Do que impacto, não é algo bateu, levou, né? Tô comprando aqui. O que é um carro, uma bicicleta que entrou na moda, né? Andar de bicicleta, falam até que é uma seita, enfim. Então, assim, entrou na moda, o seguro, vou proteger esse bem. A vida, talvez a gente, quem sabe esse ano entre na moda, gente. Curiosamente, deveria ser o mais importante, né, Mar? Deveria. Gente, eu vou fazer até uma reflexão aqui filosófica, né? Tem um problema nos 10 mandamentos, aquele mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Não que o mandamento esteja errado, mas as pessoas, elas não se amam. Não. Elas se auto-odeiam, é impressionante. Como você faz um seguro para um celular e não faz um seguro de vida? Mas eu acho que é realmente a falta de consciência, sabe? As pessoas não têm noção, mas a gente vai mostrar pra vocês aqui hoje. A gente vai provar, por A mais B, o quanto vale a pena investir no seguro. E assim, de fato. E nós temos, tá? Nós Eu temos. tenho, pai, que Não tem. Não, A gente tem. Temos provas. Mais que 1, 2. Maravilha. Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal de YouTube, se você estiver pelo YouTube. Curtir, comentar esse episódio. Se tiver alguma dúvida em relação a seguros, escreva aí nos comentários, que a gente adora interagir com vocês. A Nájila vai responder com todo prazer. Toda certeza. E se você estiver no Spotify, segue a gente também. Apoia o nosso projeto, porque a gente tem aí o propósito de poder alcançar cada vez mais mulheres, inspirar cada vez mais mulheres. E o assunto de hoje, em especial, é essencial na vida de todo mundo. É porque a gente tá falando de amor próprio, de amor à família, do quanto que você quer ser um problema ou não para sua família, para as pessoas que você ama, e o quanto você quer se sentir um peso ou não para elas, né? Exato. É isso aí. Ó, nosso grande foco é o público feminino, então eu vou enviesar para esse lado. Você considera que o seguro de vida ou em vida é uma ferramenta de independência feminina? Total. Né? E assim, você pode exemplificar pra gente, assim, se você pudesse ensinar uma única estratégia de proteção financeira para mulheres empreendedoras ou profissionais autônomas hoje, por exemplo, qual seria? O que você indicaria? O seguro em vida. Tá. O seguro do próprio corpo, a proteção intelectual, a proteção de imagem.
Porque algum capital ela tem. Às vezes ela não põe a mão na massa na empresa dela, mas ela tem o capital de imagem. As pessoas compram daquela empresa ou contratam aquele serviço por causa dela. Ou ela põe a mão na massa, como uma dentista hoje, um médico, enfim. Então, o produto principal seria a proteção do próprio corpo, a proteção das mãos, a proteção caso ela fique internada. Se ela internar, como que gera renda? Se descobrir um diagnóstico de doença grave, como gera renda? Se quebrar um braço, como gera renda? Então, essa seria a proteção inicial, o seguro em vida. Tem até um caso curioso, acho legal falar, com uma cliente minha, que ela tem um estúdio de pilates, e ela escorregou em casa e quebrou o punho. E aí ela me chamou, né? Oi, Nájila, tudo bem e tal? Acabou acontecendo isso, eu queria saber se tem alguma cobertura, tudo. Eu falei, tem. E era de 25 mil reais pela fratura. E ela fez, caramba, vou até contratar 2 meninas para ficarem no meu lugar e vou passar esse período tranquilamente. Então, assim, ela iria estar lá no estúdio acompanhando? Sim, porque não tinha outra opção. Mas a partir do momento que ela recebeu uma proteção, teve outra opção. Então, uma situação inusitada. Não foi trabalhando, foi um escorregão em casa, besta. Ela nem sabia qual valor receberia, enfim. Mas trouxe ali uma segurança. Então, eu acho que empreendedoras hoje é uma questão de necessidade mesmo. Para que ela não sobrecarregue ninguém, como você falou, para que ela não dependa de ninguém e para que ela não deixe de arcar com nenhuma responsabilidade que tenha. E para ela não viver apavorada, né? E aí numa dessa até se enrolar financeiramente, Sim. aquela bola de neve que depois pra você conseguir equilibrar de novo levam meses. Sim, sim. Isso a gente tá falando de coisa simples, mas a gente pode entrar numa questão mais profunda, como um diagnóstico de doença grave. E aí a gente tem um exemplo de uma famosa como a Preta Gil, que foi abandonada durante um tratamento, mas ela é a Preta Gil. Como que seria com uma empreendedora mortal, normal, abandonada? Existe estatisticamente muito. A estatística é até pesada. A cada 10, 5 mulheres são abandonadas pelo marido durante um tratamento de câncer, por exemplo, principalmente de mama. Isso ficou, né? Foi muito falado durante o processo da Preta Gil, mas por quê? Ela trouxe à tona um assunto importante que ninguém fala, porque é incômodo. Mas e se é comigo? Né? E se é com você? Como que fica a nossa vida? Então, o seguro, ele não traz a saúde, mas ele mantém uma dignidade. Ele te dá um poder de escolha, de falar beijo, tchau. Não é você que vai me largar, sou eu que não vou mais ficar nesse lugar, né? E a situação da Preta, quem era a pessoa ali economicamente privilegiada era ela. E mesmo assim ela foi abandonada. Agora você ainda coloca o peso de... E se, eu não sei, você que tá me ouvindo, se na sua casa quem ganha mais é você ou seu marido, quem mantém a casa é você ou seu marido. Agora pensa você ter um diagnóstico desse, ser abandonada emocionalmente e ainda ficar sem meios de se sustentar. Exato. Então, quando a gente tá falando de seguro, de te dar escolha, é sobre isso que a gente tá falando. Você vai ficar no meio da rua, você vai alugar um kitnet, você vai pra casa de um parente inteirar uma despesa, ou você só vai estar com o pires na mão e um diagnóstico grave na outra, né? Exato. E inúmeras situações hoje de tratamentos também, tá? Quando a gente fala da importância, ter seguro é comprar dinheiro hoje. Esse é o ponto. Quantos médicos bons que você conhece hoje que não atende pelo convênio? Que se você quiser, você vai ter que pagar. Então, o seguro ele vai te dar esse poder. Hoje a gente fala de tratamentos de quimioterapia, inclusive, que não são cobertos pelo plano. São tipos de quimioterapia que, se você quiser, você tem que pagar. Toca para que você não perca o cabelo, que o quão importante... Gente, eu pagaria o valor que fosse, de verdade. Assim, para mim é muito importante isso, não é vaidade. Eu já estou no momento... Exato, eu já tô é uma força, tipo um Sansão ali da vida, sabe? Eu já tô num momento delicado. O quanto eu pagaria para ter essa touca e não perder meu cabelo? O necessário. Então, eu usar o que eu conquistei a vida inteira ou usar o dinheiro do seguro para isso? E ter essa liberdade de escolher. Ter essa liberdade, exatamente. Vamos entrar um pouco nessa parte do seguro em vida. Uma coisa que me chamou muita atenção, o seguro paga rápido. Você tá falando, quanto que eu colocaria na touca? Assim que a pessoa tem o diagnóstico, ela já pode acionar o seguro. Sim. E aí ela já pode usar esse dinheiro durante o tratamento. Não precisa esperar acabar o tratamento, não. Fiz um exame, né, quando a gente tá falando de câncer, ele geralmente vem numa mamografia, num ultrassom, enfim, numa ressonância.
Algumas seguradoras, elas pedem 30 dias de sobrevivência, que fala que é da data do exame esperar 30 dias. Outras não, então vai depender ali da seguradora, mas o máximo vai ser aguardar 30 dias, que geralmente é o prazo para retorno no médico, ele fazer o relatório, enfim. Com esse exame que comprove o diagnóstico, o médico preenche um relatório e a gente já consegue dar entrada, independente se ela vai se tratar ou não, como ela vai usar o dinheiro, se vai ser para o tratamento ou não também, isso não tem nada, não compete à seguradora, ela não se intromete. Diagnosticou, recebe. A única coisa que geralmente não é no diagnóstico são mais questões cardíacas. Porque um infarto, um AVC, ele ocorre, né? Você não tem um diagnóstico. Sim. Ou você infarta ou não, né? Então, estar grávida. Não existe meio meio infartado. Mas todas as outras hoje têm cobertura para lúpus, hepatite, enfim. É uma gama bem grande de diagnósticos, é no diagnóstico. Tá. Então, vamos lá. A gente já falou aqui de fratura. Então, vou até falar o caso que me fez acender um alerta de preciso muito ter um seguro. Na época, eu trabalhava em 2 empregos. Um eu ficava das 5 da manhã até as 11, e outro eu ficava da 1 hora da tarde até a hora que fosse necessário. E PJ. Não tinha nada de uma hiperproteção nos dois. Um belo dia, estava saindo do trabalho da manhã, voltando, apertada, fui entrar num shopping para usar o banheiro. A hora que eu entrei no shopping, estavam lavando, tinha sabão num chão branco, não estava sinalizado que aquele chão estava molhado. Eu escorreguei, caí na hora, quebrei um osso do meu joelho. E ali foi uma briga com o shopping para eu receber o valor do Uber para fazer a fisioterapia. Porque assim que eu passei no médico, ele falou assim, eu falei, olha, ele falou, não pode dirigir. Eu falei, não, moça, eu não tenho carro, ando de ônibus. Ele falou assim, ônibus? Nem pensar, subir e descer, é muito perigoso. E aí, eu tinha que fazer a fisioterapia, e aí eu tinha que pagar o Uber pra ir até a fisioterapia. Foi uma coisa assim de R$ 2.500, eu nem coloquei na conta a farmácia, minha briga era só essa mesmo. E, gente, foi um parto, foi uma briga de foice. Se eu não fosse uma pessoa que dá bafão, eu ia estar até hoje atrás desse dinheiro. Mas se eu tivesse, por exemplo, o seguro na época, quanto que eu teria ganhado só com o raio-x do osso quebrado? Eu paguei uma fratura de joelho, mas a minha amiga estava esquiando em Bariloche. Lá no shopping. É que depende do capital contratado, né? No caso, ela recebeu 18 mil. Olha a minha. No seu caso, você receberia uma média de 21. Uau! Ela tinha um pouquinho menos que você. Então, esquiando, velho, a minha cobertura é melhor, amor. Mas se fosse, então, uma quebra de osso, ela quebrasse, a Paloma quebrasse o braço. O braço é um pouco mais. Porque eu trabalho com o braço. Não, na verdade, eles têm uma tabela, já na assinatura do contrato já vem, tá? Até antes, né? Durante uma cotação, é que assim, o braço, ele é um percentual, todos os ossos, ele é um percentual do que você contratou. Você pode contratar de 50 até 100 mil. Então, o braço, ele paga 40% do que você contratou. O joelho, se eu não me engano, ele paga 25% do que você contratou. Então, mais ou menos, cada osso tem ali o seu percentual. A mão é 5%. Então, se a pessoa tem 100 mil contratado, o braço pagaria 40 mil reais. Se ela tem 50, o braço pagaria 20. A Paloma receberia uns 26, que ela tem uns 60 mil contratado. Então, é isso. Mas cada osso tem ali, e um porém. Recebi 20 mil. O que tem de diferença para o que eu contratei, 50 ou 100, se mantém lá. Se naquele mesmo ano, Deus me livre, mas eu efetuar, né, tiver uma outra queda e tiver uma outra fratura, eu recebo novamente. Tá. Até limitar aquilo que eu contratei. Recebi os 100 mil ou 50 mil, aí só no próximo ano ele restitui dentro da apólice. Ou seja, estamos no primeiro semestre, ainda dá tempo de quebrar. Meu Deus do céu, o osso do joelho. Mas, gente, olha só, eu tive que brigar. Eu lembro que teve um dia que eu chorei de raiva. Porque eu falei, gente, eles que estão errados. Se eu fosse processar, eu ganharia muito mais. Mas você vê, eu tive que mendigar pra conseguir R$ 2.000, com quase 2,5. Na época, eu estourei o cartão. O Scari falou, a pessoa se enrola. Aí, eles me pagaram. Teve uma parte que foi juros, que eu tive que pagar. Mas pensa, eu poderia ter recebido R$ 26 mil. Não ia se humilhar nada. Não Era fácil.
Beijo, tchau. Beijo, Você. teria ido de Uber Black. Todos esses dias, ar ligado, amor. E esse valor, só para reforçar aqui para audiência também, esse valor varia de seguradora para seguradora, de plano para Sim, plano. de pessoa para pessoa. O produto de fratura, ele é meio tabelado, tá? Independente da idade, ele é meio tabelado. É que ele não vende sozinho. Não tem como a pessoa contratar só o fratura. Ele vem dentro de um pacote de coberturas. Mas o fratura, ele é meio tabelado. Agora, as outras coberturas, ela vai depender do peso, altura, idade, estilo de vida, profissão. Tá. Então, isso pode fazer com que fique mais caro ou mais barato. Mas mesmo assim, gente, Vale a pena. um valor que vale a pena. A gente já vai falar de valor ou a gente vai segurar mais? Não, já vamos falar de valor, porque aí você deve estar se perguntando, nossa, Paloma tem um prêmio maior que a menina do esqui. Ai, a minha amiga vai Quanto que a Paloma paga de seguro? Aí vocês vão ver como essa mulher do esqui é mão de vaca, né? Beijo, mulher do esqui, não te conheço, eu tô zoando só pela zoeira mesmo. Aí, eu pago, pasmem, R$235. R$235. A partir de quanto tempo que já paga essa? Tem Fratura, tem carência? carência, porque é acidental. Acidental não tem carência em nada. Então tá, então vamos lá. Vamos estar trabalhando que a partir do momento que você paga a primeira, que não é só isso que tá incluso, tá? É um monte de coisa que tá incluso. A gente ainda vai falar das outras coberturas. Você pagou R$235, pá, caiu no cartão. Na semana seguinte você caiu, você já tem essa tranquilidade. Aí vamos lá. R$26 mil. Eu tenho que fazer na calculadora, tá, gente? Dividido por 235. Eu levaria 110 meses. Isso Dividido por 24. dividido Por 12, perdão. Eu levaria 9 anos colocando 235 todo mês na poupança pra juntar esses 26 mil. Em um único sinistro. Assim, se uma vez se acontecer e receber, ele pagou, se você pensar, o seu seguro por 9 anos também. Ai, que conta A boa. conta pode ser essa. Então, amei. É isso, ele pagou por 9. Já valeu a pena. Você tem 9 anos de proteção gratuita. Então, isso, gente. Então, nós vamos continuar usando a calculadora. Não, você que tá em casa, você tinha noção disso? Você que não tem um seguro, você tem noção do que você tá perdendo? Comenta que o seu Comenta dedo, o seu dedo não vai cair. Se cair, tenha seguro. Não, comenta, porque eu quero saber se vocês estão chocadas o quanto a gente ficou da outra vez que ela veio, assim, porque realmente ainda existe esse tabu. Acho que a questão de falta de adesão ao seguro ainda no Brasil é uma questão enfim, falta de conhecimento sobre, né, é meio cultural, né, precisa ainda fazer esse aculturamento. E também por falta de informação, gente, porque R$200 você gasta no fim de semana, às vezes com bobeira. Falta de prioridade, de autorresponsabilidade, porque mesmo se a gente pensar em R$300, R$400 por mês que seja, é um jantar hoje. Porque estamos num momento econômico, né? A inflação lá em cima, enfim. Quantos jantares você faz no mês? Não dá para tirar um? Ou um conjunto que a mulher, falando de mulher, já que é um universo mais feminino, né? Um conjunto, eu vou deixar um lookinho no meio. E a ideia também é pensar que é fazer para não usar. Eu tenho o meu há 8 anos, nunca usei, graças a Deus, em nada. Igual eu faço seguro do carro. Você não faz seguro do carro falando, ele vai ser roubado. Eu faço uma analogia bem simples que faz refletir. Quando você põe o seguro, você põe pensando que você vai bater, ou você põe o cinto, você põe pensando que você vai bater? Não. Você põe o cinto porque é uma proteção. Você tem o step do seu carro, você anda com o step falando, eu tenho que ter agora porque amanhã vai furar o pneu. Não, só que se furar, você tem essa proteção, você tem o step do carro. O seguro é isso, eu não quero usar, eu não quero que fure o pneu, eu não quero que bater o carro, eu não quero que roubem meu carro. Mas se acontecer, eu tenho que ter. Pra você que tá acompanhando em vídeos, deve ter visto que a luz se apagou. A nossa boate se apagou. Menino Rafa, você não está vendo, mas ele já está arrumando a luz aqui pra gente. E antes da Pai ir para a próxima pergunta, eu vou aproveitar então esse intervalo para quem estiver chegando aqui agora e quiser ser uma das nossas entrevistadas, você pode entrar em contato com a gente, contar a sua história através do e-mail podcastprotagonistas@gmail.com, tá? Você chama lá a gente, conta brevemente sua história, seu interesse de vir aqui e você pode ser a próxima a ser entrevistada aqui e inspirar outras mulheres, tá? E no Instagram a gente também responde, tá? O e-mail é o oficial, mas se chamar no direct a gente também responde. É isso aí. Agora a gente vai parar um pouquinho para consertar a luz, a gente já volta. Voltando, então vamos
Vamos lá, Nájila. Então, seguro em vida, que é o seguro do amor próprio, inclui quebra de ossos, já tivemos vários ossos quebrados aqui na nossa conversa. Inclui diagnóstico de doença grave. Perfeito. Que mais que a gente pode colocar Vamos lá. aqui? Quebra de ossos, que é o fratura, doença grave, cirurgia. E aí, o cirurgia, ele vai desde uma cirurgia até pelo osso quebrado, às vezes, vai colocar um pino, uma cirurgia de ligamento, como uma cirurgia de apêndice, pedra nos rins, vesícula. Um não substitui o outro. Então, o cirurgia, ele pode ser uma cirurgia simples, que vai receber só a cirurgia, ou algo relacionado à fratura ou ao diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico de doença grave, tanto um câncer como um infarto, ele sempre traz uma cirurgia junto. A pessoa passa por uma cirurgia ou para retirar o nódulo ou para fazer uma cirurgia cardíaca, então também tem essa cobertura. Internação, caso a pessoa fique internada, e aí pode ser por um Covid, uma pneumonia, uma dengue, já paguei bastante, inclusive, de dengue. Invalidez parcial, que perdi a mobilidade de um membro ou a função de um órgão, tanto por acidente como por doença. Então, por exemplo, um glaucoma, que é uma coisa que acontece do nada, uma pressão ocular, às vezes, para quem viaja muito de avião, é uma coisa que acontece, perdi uma visão. Isso seria caracterizado uma invalidez parcial. Isso é um seguro em vida também. Ou bati um carro, perdi uma visão, perdi a movimentação de uma mão. Isso seria seguro em vida. Então, e nós temos o renda por incapacidade, ou DIT, que é diária de incapacidade. As seguradoras mudam um pouco a nomenclatura, que é em caso de atestado. Então, peguei um atestado acima de X dias, aí depende, cada seguradora tem um número de franquia, e aí você recebe por esse atestado. Então, por exemplo, uma dengue. Às vezes você não ficou internado, não fez uma cirurgia, não é uma doença grave, mas você se ausentou das atividades e ficou com um atestado. Ele entra nesse outro produto. E doença autoimune, você chegou a falar agora há pouco. Lúpus é uma das únicas que nós temos ainda. Hepatite, né? É uma doença autoimune, também tem cobertura já. Tem para pancreatite, tem o transplante de medula, que vem aí no caso da leucemia. Anemia plástica, que é uma doença autoimune também. Temos hoje aceitação para soro positivo, para HIV, mas não existe a cobertura para a doença, mas existe a aceitação, o que antes não tinha, né? Para algumas coberturas. E que isso quer dizer que se você tivesse HIV, você era excluído do seguro. Exato, não tinha como contratar. Quem já teve alguns diagnósticos, a gente tem uma análise um pouco mais criteriosa, tem que ser analisado caso a caso. Mas o que não era possível hoje então pessoas soro positivo já conseguem ter um seguro de vida. Legal. Bacana. Tudo isso é o em vida, tá? A gente já volta para falar do de vida. Exato. Eu ia perguntar assim, a partir de qual momento que a pessoa já recebe o prêmio? Tipo, o seguro de vida, por exemplo, precisa pagar quantas parcelas para a família ter a cobertura, enfim, receber o prêmio? Morte não tem carência. Em caso do seguro de vida, né, de amor ao próximo, como eu sempre falo, ele não tem carência. Faleci por acidente ou infartei, fiz hoje, paguei, a pólice está emitida, infartei amanhã, recebo. Covid, nós temos carência em algumas seguradoras de 60 ou 90 dias, porque ele foi algo que não tinha como precificar, um vírus, enfim, pandemia é uma exclusão de seguro, as seguradoras acabaram abrindo mão da exclusão e fazendo o pagamento, só que elas acabaram colocando essa cláusula. Então, em caso de falecimento de Covid, exclusivamente tem uma carência, nenhum outro tipo de falecimento tem carência. A pólice emitida, cobertura de seguro de vida de zero, eu brinco. Não existe nenhum investimento, não existe nenhum patrimônio que você vai deixar para os seus filhos em D zero. Paguei hoje R$300 num seguro de 1 milhão, faleci amanhã, minha filha recebeu 1 milhão. Eu tendo pago R$300, isso não existe, é só com um seguro. Quantos dias úteis para cair esse 1 milhão na conta? Aí, no seguro de morte, só falando do seguro em vida, eu já paguei de um dia para o outro, internação, cirurgia. Doenças graves, pode ser que demore um pouquinho, porque a gente depende de um relatório do médico que está cuidando ali da paciente. Falecimento, aí pode variar, por quê? Depende da causa. Então, um acidente, a gente precisa do inquérito da polícia que atendeu, porque todo acidente gera um boletim de ocorrência. Isso pode ser o atestado de óbito, nem sempre ele sai de bate-pronto. Então, assim, entregou a documentação, a seguradora tem por lei até 90 dias para pagar.
A média de cycle time de pagamento, 10, 15 dias, desde que a documentação esteja completa, desde que tenha sido entregue. Gente, vocês sabem quantos inventários se resolvem em 15 dias? Nenhum. Então, vamos pegar esse gancho de inventário. O Tem seguro seguro, inventário? ele não passa por inventário. Então, trazendo isso agora com toda essa mudança que vem ocorrendo, inclusive São Paulo já subiu o ITCMD, né, de 4 para 8. O que é TCMD, amiga? ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, quando um familiar vem a falecer e ele tem um patrimônio, o herdeiro dele precisa pagar o ITCMD, o cartório e um advogado para poder fazer o inventário, abrir o inventário. Tem tudo um custo, e o ITCMD ele é um imposto estadual, então no Rio, por exemplo, já era 8%, São Paulo que era 4%. O seguro não passa por inventário, ele não tem as tributações, ele é intributável. Então, um exemplo prático, tá? Deixei uma casa de 1 milhão para minha filha, faleci. A minha filha vai pagar, em média, vai perder ali 15% desse patrimônio de tributação. Então, ela vai receber uma média de 850 mil. Né, da casa que vale 1 milhão. Aí ela vai vender essa casa. Vamos supor que ela não quer morar. Ela vai ser tributada em 27,5. Então, ela perdeu 40% da herança que eu deixei de 1 milhão. 1 milhão que eu deixei virou 650 mil. Se eu deixar uma apólice de 1 milhão, ela recebe 1 milhão, porque não tem tributação de R, não passa por inventário, não tem ITCMD. Então, isso acontece muito lá fora, principalmente no Japão, eles chamam de inversão patrimonial. Eu deixar apólices de seguro como herança e o meu patrimônio eu usar em vida. Então, eu mesmo vendo, eu mesmo utilizo e deixo herança em apólice, porque é mais barato, até porque o ITCMD lá é muito mais caro do que aqui. O Brasil é um dos menores ITCMDs do mundo e nós já achamos caro. Então, o seguro de vida ele é uma ferramenta inteligentíssima de sucessão que as pessoas desconhecem, infelizmente, se conhecessem teriam. E ela é um braço para o inventário. Então, eu já constituí um patrimônio de 15 milhões, um exemplo. A família vai ter que pagar. Não tem como fugir do ITCMD, gente. É regra, é lei. Não acessa o patrimônio se não pagar. Ele deixa uma apólice de seguro no valor do ITCMD, para que a família tenha liquidez para fazer o inventário. Para isso não gerar briga, que é o que acontece, né? E até para não ficar preso. E até para não ficar preso, ou até para não desvalorizar o patrimônio. Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer o inventário, joga o valor lá embaixo para vender barato, com ele amarrado, enfim. É um caos. Acontece muito. É um caos. Todo mundo conhece alguém que passou um imóvel para frente a preço de banana. Exato. Porque não tinha liquidez em dado momento da vida quando perdeu alguém. Exato. Aí, dá uma olhadinha aí, quanto que está valendo a minha life, por gentileza. Ela me mata. A sua life hoje está valendo 158 mil. Então, 158 mil. E aí, eu vou falar pra vocês. Eu sou solteira, eu não tenho filhos, mas eu tinha uma preocupação extrema. E se eu faltar, os meus pais estão contando comigo pra ajudar na velhice deles. Sim. E aí, eu falava assim, gente, se eu for de arraça de uma hora pra outra, além do buraco, eu vou deixar o quê pra eles? Pra contratar uma cuidadora, um psicólogo, eu não vou deixar nada. Isso, gente, me atormentava. Eu nem tenho filho. Vocês que colocaram criança no mundo, eu não sei o que vocês têm na cabeça que não estão seguro ainda. E eu lembro que quando eu fiz, e aí na época acho que tinha uma carência. Não tinha carência. E eu lembro que quando eu paguei, e a Nájila falou, agora já tá tudo certo, se acontecer qualquer coisa com você. Eu lembro que eu até chorei, porque eu falei, cara, agora se eu morrer, eu não vou virar um problema pra eles. Sim. Não que você perder o filho seja uma solução pra qualquer coisa, não é isso que eu tô falando. Mas eu não vou deixar eles desassistidos de tudo, entendeu? E isso, pra mim, Paloma, é um valor inegociável. Isso não, pra mim não tem preço. Tem valor. Tem o valor de não deixar eles de tudo desassistido. Porque pensa, eu tenho meu irmão. Aí o meu irmão casado, provavelmente vai ter os filhos dele. Aí, além de cuidar dos filhos dele, ele teria que assumir 100% os meus pais, financeiramente, emocionalmente, o cuidado. Só quem cuidou de alguém já sabe o trabalho que é, o custo emocional que é. Então, assim, me tirou um peso das costas, assim, Por literalmente. isso que eu falo que é amor. Em todo o contexto do seguro, ele cai no lugar de amor. Porque o porquê que você fez? Por amor aos seus pais. Para não deixar eles desamparados, né? Para poder que eles mantenham ali o mínimo do padrão de vida que, de uma certa forma, você auxilia eles a ter.
O que é isso? É amor. E uma das maiores provas de amor, porque é você pagar por algo que você não vai usar pensando no bem-estar de quem você ama. Você fala, eu amo, dou beijo e abraço, mas o que realmente você está fazendo e qual é a prova desse amor? O seguro é uma das maiores provas de amor que a gente pode deixar para o outro e para nós mesmos, né? E se você ficou curioso, se eu fosse juntar esse dinheiro, eu levaria 672 meses, colocando os mesmos 235, que ainda me pagam se eu escorregar no shopping de novo, tá? Os mesmos 235. Eu levaria 612 meses. Isso dividido por 12, eu levaria 56 anos fazendo aporte de R$ 235 por Eu nunca fiz essa conta até me surpreende. E isso serve muito para quem fala assim, mas eu tenho investimento. Quantos anos você vai demorar para guardar esse dinheiro, né? Para que o seu investimento esteja esse pote cheio e entregue à sua família. E o seu investimento vai ter tributação, porque ele vai entrar no seu inventário. Então, além disso, você ralou uma vida inteira, guardou, vamos supor que você teve esse tempo de vida, esses 56 anos, guardou os 56. Só que aí eles não vão receber os 158. Porque eles vão ter que pagar a tributação para poder acessar esse patrimônio. E nem são só 56 anos de vida, tá? 56 anos trabalhando, lucrando e tendo saúde para isso. Assim, eu não sei quantas pessoas conseguem ter carreira de 56 anos. Isso mesmo. É isso, entendeu? Vamos prosseguir, amiga minha ou a sua próxima? É minha. Olha, não, eu quero aproveitar para pedir para quem chegou aqui até agora. Eu espero que até aqui, acho que a gente já deu argumentos suficientes para convencê-las, né? Da importância do seguro de vida em vida. Não sei. Mas mais do que isso, eu quero pedir para você compartilhar esse episódio com alguém, porque é realmente um assunto tão essencial. Então, compartilha esse episódio aí com quem você ama, com o máximo de pessoas possível, porque é uma informação muito valiosa que a gente tá compartilhando aqui hoje, né? Sim, com certeza. Especialmente se você empreende. Mesmo se você seja CLT, amor. Você sabe como é que tá a fila do INSS se você tiver uma doença grave? Eu tive um caso na minha família de uma pessoa que saiu o processo do INSS depois que a pessoa já tinha falecido. Vocês não sabem o que é para uma família que tá lidando com luto receber uma cartinha do INSS. Olha, houve uma decisão sobre o processo. A pessoa já foi. Mesmo que você tenha INSS. Se você empreende, mais ainda, porque nem o teto do INSS, você pode entrar na fila para acessar esse telhado. Tem uma história de telhado boa, né? Tem. Conta. O seguro, quando iniciou, né, no século XVIII, na Escócia, a palavra estou coberto, estar coberto, vem daí. Porque na época, a família que tinha seguro e perdia o seu pilar financeiro, ela mantinha o seu teto, então ela estava coberta. E quem não tinha seguro e perdia o seu pilar financeiro ia morar na rua, ficava sem teto e descoberto. Então, por isso, dali vem a palavra coberto dentro do seguro, né? Estou coberto, estou protegido. O seguro, ele é um telhado, eu falo, ele é a fundação e o telhado, porque ele é a base. Se tudo der errado ali, a sua vida profissional, tá, um problema de saúde, o seguro vai te segurar. Porque ele vai te trazer amparo financeiro para reconquistar ou para se tratar, enfim. Eu tive cliente que comprou carro, ela não usou o dinheiro para se tratar, mas ela usou para realizar um sonho. Então, ele é uma fundação, ele te mantém firme, e mantém a sua casa firme e mantém o seu telhado, mantém ele coberto. Então, vamos traduzir. Seguro contratado é chão debaixo do seu pezinho, bonitinha, e é telhado em cima da cabeça da sua família. É isso. É isso. Você lembra de alguma mulher, você acabou de falar de alguém que comprou um carro, né? Realizou um sonho depois de um momento difícil, muito desagradável, provavelmente. Você lembra de alguma empreendedora que deixou de quebrar ou de alguém que deixou de ir à bancarrota porque tinha o seguro? No momento de dificuldade? Eu tenho o caso de uma cliente, 42 anos, se eu não me recordo, se não me falha a memória, e ela, na verdade, não deixou de quebrar. Só que assim, ela contratou 2 pessoas para fazer o que ela fazia dentro da empresa dela. Era uma empresa de velas, essência, aromatizador de ambiente, e ela era à frente ali, ainda estava muito com a mão na massa. Então, deixou de quebrar, se você pensar, porque quem faria? Se não fosse ela. Então, ela usou o dinheiro do seguro para pagar o salário dessas pessoas e ficar tranquila sem ter que a empresa deixar de produzir o que ela produzia. Então, esse é o único caso assim que realmente ela injetou na empresa.
Eu tô passando até por um caso de sinistro de uma jovem de 37 anos que descobriu um câncer de pulmão, e nunca fumou na vida. E ela me trouxe uma informação, assim, que eu não conhecia e falei: "Gente, não tem nem noção". Ela toma um anticoagulante, porque eu também não sabia, mas o câncer de pulmão, ele tá muito ligado à trombose. Geralmente ele se inicia com uma trombose, e aí tem a ver com circulação. Então ela toma um anticoagulante que não é dado de graça pelo Estado e que custa 6.000 por mês. E só de internação ela já recebeu uma boa grana e ela falou assim, eu não sei como agradecer. Eu nunca imaginei estar usando o seguro, mas eu não sei o que seria se não fosse seguro, porque eu não ia ter dinheiro para pagar 6.000 por mês uma medicação. Além de alimentação, enfim. Então, é muita coisa que o seguro pode fazer. Cara, Muita muita coisa. É sobre isso que a gente tá falando, gente. A gente já falou aqui em outros episódios que dinheiro na mão da mulher é liberdade. E a gente, quando fala em liberdade, pensa em comprar bolsa, pensa em ir pra Paris, pensa em esquiar, pensa em tanta coisa. A gente não pensa na hora da dificuldade. Mas como diria a minha avó, a única coisa certa na vida é a morte. E as dificuldades, gente, porque isso aqui, infelizmente, né, vida é um lugar problemático, né? Se fosse pra ser só, como é que eu vou falar? Só coisas boas, se não fosse pra ter dificuldade, a gente já ia estar no céu, não precisava estar aqui. Então, pensa com carinho em você. É poder colocar a cabeça no travesseiro em paz, né? De que se também acontecer. Você, Ari, que tem a Laura, você tem seguro. Sim. O que isso representa pra você saber que se te acontecer alguma coisa? Então, eu acho que é a mesma sensação que a sua, sabe? De poder dar uma segurança pra ela, deixar um respaldo. É isso. Tem a parte sentimental, que nunca é um buraco que acho que, né? Não dinheiro não. Mas o dinheiro, ele traz um outro tipo de conforto, né? Acho que só da pessoa poder, sei lá. Poder uma dor a vai ter um menos. futuro, sabe? Uma dor a menos. É uma dor a menos. Eu saber que eu vou poder ajudar de alguma forma, mesmo não Sim. estando presente. É dolorido falar isso. Você sabe quando eu fui fazer o meu seguro, me ofereceram até pra escrever uma carta, Sim. né? Eu não escrevi até hoje. Eu falei, gente, não quero escrever essa Mas depois eu esqueci, tá? Eu escreveria, mas é esquisito, né? É dolorido. Apesar de ser a única certeza, a gente nasce com uma única certeza, que um dia iremos partir. Exato. Ponto. O que vai acontecer no meio do caminho, não sabemos nem quando, nem tamanho do caminho, nada. não sabemos, só sabemos uma única coisa, que um dia iremos embora. E falar sobre isso é um incômodo, é um tabu e dói mesmo, dói. Eu tenho uma filha também e o meu seguro, eu perdi, eu venho numa história de pais falecidos. O dinheiro não vai mudar nunca essa dor, só que ele evita outras dores. Que é você ter que mudar de escola porque a pessoa que vai cuidar de você não tem dinheiro para te manter na mesma escola, é você mudar o que você come, a sua alimentação, o que você veste, porque a família que está te respaldando não tem condições e não é obrigação. Então, quem tem filho, eu falo, todo mundo merecia ter um seguro, mas quem tem filho deveria. Porque ele não tem controle nenhum, ninguém tem um controle sobre amanhã. A gente tá todo mundo com a senha e só não sabe quando vai ser chamado. Ai, meu Deus. É verdade. É triste. Mas é a única verdade. E você não vai se preparar para a única certeza que você tem? Fica aí essa é muita irresponsabilidade a gente não se preparar para a única coisa que a gente sabe e tem certeza que vai acontecer. A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida é isso. Como? Não sei, mas vai. Então, é um problema de gente burra. Nós não podemos ter esse problema porque nós somos o quê? Mulheres inteligentes. Esse problema a gente já tirou da nossa frente. Esse problema pega mais a gente aqui, não. Exatamente. E aí, outra coisa que eu queria falar, quando eu falei que mudou a minha vida, já dei 2 exemplos aqui, a minha vida, a minha opção profissional, até por motivos de saúde, quando eu tive depressão, eu percebi que mente corporativa, de repente, fosse melhor pra mim, escolhi ser autônoma sempre nesse medo, né? Porque essa que eu quebrei o joelho, eu podia ter ficado sem os 2 trabalhos. E aí eu ia virar o quê pro meu pai com a minha mãe e falar assim, ai, me dá um dinheiro pra eu ir no mercado? Sim. Na situação, eu não tinha seguro ainda, eu pensei em tudo isso. Que, gente, eu penso em tudo, tá? Nem tudo eu penso, né, amiga? A Aline fala, ai, pra quê? Deixa. Eu falo, não, amiga, vamos pensar. E aí, o que eu achei de diferente, fala assim, por que ter o corretor? O seguro do banco é tão mais barato. Mas, gente, vocês não sabem que eu tenho um problema. Eu virei e falar, Nájila, tá acontecendo assim, assim, assado.
como que você me ajuda? A contratação aí, o que que tem? E outra coisa, Nájila faz reuniões periódicas de negócios, tá, gente? Vou falar, eu tenho 2 apólices, porque já faz o quê? 2 anos que eu tô contratada com você. Aí ela me chamou pra uma reunião periódica e falou assim: pai, e aí, como é que tá a sua vida? Vamos rever a apólice, ver se ainda atende a sua necessidade. Porque a vida, ela vai mudando também. Então, nesse meio tempo, de repente, eu poderia ter engravidado e querer uma cobertura maior do seguro de vida, ao invés do em vida. Sim. A gente pode mexer. E aí ela virou e falou assim: olha, acho que te atende melhor o produto de uma outra seguradora que não é essa que você tá. Sabe quando o banco ia olhar pra mim e falar assim: olha, o meu concorrente tem uma cobertura melhor que a minha pra sua vida? Era nunca, amor. Era nunca. Até por você ser mais um número ali, né? Sim. Exatamente. Com ela, não. Tem esse cuidado de chamar. Gente, vamos lá falar a realidade, né? Todo mundo lida aí com corretor em algum âmbito, ou é o seguro do carro, ou é o seguro de alguma coisa. Quantos são os que têm esse tratamento? São poucos. Eu não sei. A minha Não, é realmente um diferencial. Mas é realmente um diferencial. Eu acho. E assim, fica claro aqui, quando a gente conversa aqui, já quase 1 hora a gente conversando com a Nájila, o conhecimento que ela tem. Quantos anos são já trabalhando com seguro? 8 anos trabalhando com seguro. E mergulhando no seguro. Mergulhando. Principalmente na legislação. O porquê de negativa, isso era algo que eu me importei muito. E trazendo a importância do profissional, tá? Não é nem... tem outros profissionais tão bons quanto o mercado, tem uma fatia dele ali que se esforça e busca conhecimento. Primeiro que num momento de dor, de incômodo, né, é um momento, você não, nem o seguro do carro, ninguém aciona nenhum seguro no momento legal. E o seguro da casa, porque alguma coisa quebrou, porque roubaram, enfim. Você tem que falar com inteligência. Responde 1, responde 2, responde 3, é sim, é não. Ou você tem que falar com cada hora um telemarte, você indexou um documento, aí você pega outra pessoa, tem que contar a história do zero, tudo de novo. O quão desconfortável é. Então, assim, é um conforto mesmo, você ter alguém que vai falar, não, peraí, como esse caso que eu contei que estou pagando, ela trata comigo. Entendeu? Então, assim, se tiver necessidade, nós tratamos com o médico, para instruir ele como preencher, como fazer. Eu nem sei te trazer o quão de importância isso tem. Tanto que eu não sou a minha corretora. O meu seguro, eu tenho quem faça para mim. Porque no meu momento de necessidade, eu quero que alguém cuide disso para mim. E além da questão de legislação, né? Aí a gente vai falar de alteração de risco, congelamento de profissão. Às vezes a pessoa tem um seguro e ela já não está protegida e coberta por esse seguro há anos e ela não sabe, ela está só pagando. Você pode tá? dar um exemplo, gente? Ela tem um seguro há 6 anos e nesses 6 anos ela descobriu uma hipertensão. A lei diz que ela tem que ligar lá e informar o banco, principalmente seguros bancários, tá? De que ela é hipertensa. Se ela não informar e falecer de um infarto, isso pode ser caracterizado como omissão. Ela teve uma alteração de risco, não informou, e o banco pode não ser obrigado a pagar a indenização. Então, isso é uma questão da legislação, tá? Artigo 768, 769, que fala sobre alteração de risco. Vem sendo discutido para que isso caia, para que ninguém mais se balize por esse artigo, mas ainda está ativo, ainda é válido. Então, muitos seguros, eles estão respaldados por esse artigo, porque o artigo respalda todos os seguros, só que algumas seguradoras abrem mão do artigo no contrato. Então, você não tem a obrigação de informar se o seu risco mudar. E são apólices que se trata de contratos unilaterais, só quebra você ou por falta de pagamento. Seguros bancários são bilaterais, o banco pode numa renovação falar, eu não vou mais renovar, eu não quero mais o seu risco é muito alto, como carro. Se alguém já teve o carro roubado, sabe que no ano seguinte a seguradora fala, beijo, tchau, eu não vou renovar. Ou ela joga o seu custo 3 vezes mais para você não ter condições de pagar e ser obrigado a mudar de seguradora. A mesma coisa acontece no vida, só que a gente está falando da vida. Não é comprei um outro carro e pronto. A gente está falando de algo que não troca, né? É uma máquina que as engrenagens ali tem que estar perfeita. E também, eu acho que a questão de falar com um humano faz toda a diferença. E montar algo de acordo com a sua necessidade. Eu tratei um caso hoje, rapidinho, até que é interessante falar, e teve um vídeo no Instagram que viralizou sobre isso. Ela falou para mim, eu tenho um seguro de vida. Maravilhoso, me manda sua pólice, deixa eu ver. Ela tinha um seguro com cobertura só para morte acidental.
Se ela falecesse de infarto, de câncer, de qualquer outra coisa, ninguém ia receber nada. E na cabeça dela, ela tinha um seguro de vida. Quem vendeu para ela, vendeu um seguro de vida, só que não explicou que era só em caso de acidente. E isso é muito mais comum do que se imagina. Tem um vídeo que viralizou. É uma moça que mora fora e o seguro era aqui do Brasil, um parente dela vem a falecer e eles descobrem que o seguro era só por morte acidental e era um seguro que ele pagou tipo 30 anos e ninguém recebeu nada porque ele morreu de infarto. Então é muito comum. Muita gente acha que tem seguro, tá? Só acha. Tá só pagando. E, infelizmente, as chances de receber são bem pequenas. Quantos cursos você faz por mês? Porque a gente tentou marcar essa entrevista para uma outra data. E aí ela falou, amiga, não posso, porque eu vou estar num treinamento de uma seguradora. Como é que funciona essa parte de você se manter atualizado? As próprias seguradoras fazem, é você que... Sim, elas entregam. A parte de legislação não, né? A gente tem que buscar. A parte de produto, cada seguradora desenvolve o seu e aí a gente mergulha. Algumas oferecem, outras elas têm uma plataforma lá onde a gente acessa e você vai buscar informação. Então, é que eu gosto, eu tenho muito prazer no que eu faço. E eu tenho um defeitinho que, assim, eu gosto de abrir a boca quando eu tenho certeza, sabe? Então, é mais algo pessoal mesmo, vou te falar. Claro que é para estar preparada para o meu cliente, sim, mas é para que eu tenha muita certeza daquilo que eu tô falando. Então, eu busco muito conhecimento, tanto na área financeira, que nem a gente até comentou do Perini antes de começar, porque eu acabo entrando no meio ali de finanças, né? Que também impacta no seguro e vice-versa. Então, eu busco, as seguradoras entregam, sim, a cada produto que elas lançam, elas entregam, né, o conhecimento desse produto, mas vai do interesse, né, de cada um, claro, com certeza. É que eu me especializei no seguro de vida. Ninguém é bom em tudo. Você pegar uma pessoa e falar, eu faço todos. Como ela vai conseguir entender de todos os produtos que tem no mercado? Seguro do carro, do cachorro, da casa... Entendeu? É muito difícil. Eu me especializei no vida, então eu dedico todo o meu tempo estudar o vida, né? Pra quem ouviu a gente, Deus tocou no coração, a pessoa tocou na consciência, a pessoa quiser te chamar pra falar, olha, Nájila, minha vida é assim, assim, assado, minha preocupação é essa, essa, essa. Tem como a gente montar uma estratégia de proteção pra mim? Claro, a gente faz toda uma análise, entende profissão, entende estrutura familiar, tem filho, não tem filho, formato de trabalho, CLT, funcionário público, porque tudo isso muda mesmo uma questão de risco, né, ou de vulnerabilidade maior ou menor, e desenhamos uma estratégia, não necessariamente numa única seguradora, às vezes isso vai ser pulverizado, vai ter uma diversificação, vai ter um blend ali, a gente fala, tenho esse produto melhor nessa seguradora, outro melhor nessa, e a gente vai proteger num 360 a pessoa, para que todas as áreas ali dela possa estar o mais protegida possível, né, dentro do que o seguro compete, dentro do que cabe ao seguro. Uma boa alimentação, exercício, enfim, isso não cabe ao seguro, mas mesmo com isso, a gente não tem como prever. Então, sim, a gente faz toda uma análise bem... não tem como não ser personalizada, Paloma, porque a profissão, a idade, a saúde, isso que vai trazer uma precificação. Então, precisa de uma reunião, e a reunião é gratuita, a pessoa vai sentar, vai bater um papo. No mínimo, ela vai sair com mais conhecimento da reunião. Se ela não sair protegida, ela vai sair com mais conhecimento, com certeza. Ou seja, ela não perde nada, né? Ela só investe... No máximo, ela só vai investir tempo para ganhar conhecimento. Exato. Tem alguma mentira que fala sobre seguros que te irrita? Tem muitas. Conta Mas, muito sobre o seguro para sucessão e o seguro resgatável. Um investimento no seguro. Eu tenho um seguro que é uma previdência. Infelizmente, isso me incomoda um pouco. Ou, tá querendo me vender seguro, eu não vou precisar de seguro. Isso é uma bela de uma mentira, né? Primeiro que você tem que querer mais comprar do que eu te vender, porque é para sua família, a minha já tá protegida. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho bons capitais para receber e minha filha também. E outra que, não vai acontecer com você porque o que você tem de diferente do outro? Que super-herói é você? Traz um ar até de arrogância, superioridade mesmo. A gente pega muitos casos, tá? Não, eu não vou... Imagina, eu não vou ter isso não vai acontecer comigo. Porque com você... Quem garante? A cada 10 mulheres, 5, 6 têm um diagnóstico.
Isso é a estatística oncológica do Instituto de Oncologia, e aí a pessoa, o alecrim dourado, com ela nunca nada vai acontecer. Então, isso é uma mentira que não está sob nosso controle, né? Infelizmente, Paloma. Seria ótimo se tivesse. E seria ótimo se a gente pudesse prever, ou falar assim, daqui 10 anos vai acontecer algo comigo. Eu fazia o seguro daqui 9. Eu não precisava pagar ele os 10. Eu pagava, daqui 9 anos, eu pagava um ano só. Mas não tem como saber. Pode ser amanhã, pode ser nunca, que é o que eu espero. Eu faço, os meus seguros são para não receber, como eu espero que você não precise do seu. Não sei se você se lembra, mas nas minhas reuniões eu falo que você continue não precisando desse produto. Porque essa é a intenção, não precisar. Mas se você precisar, é melhor ter do que não ter. E a da Previdência é o quê? Muito confunde-se o seguro resgatável com uma O que previdência. é seguro resgatável? O seguro resgatável, ele é um seguro vitalício, na verdade, que tem a característica e uma opção de ter um resgate no futuro. Então, a pessoa compra uma apólice de um seguro de vida. É só seguro de vida, não em vida, tá? Seguro em vida, nenhuma cobertura em vida é resgatável. Se alguém fala isso, tá mentindo. A única cobertura, o único produto que existe no formato resgatável é o seguro de vida, que contempla a morte. É chamado whole life, ou vida inteira. Em cada seguradora pode ter uma outra nomenclatura. Ele é um seguro que a pessoa compra, paga durante um período e depois ele é dela de forma vitalícia. É uma super ferramenta. Uma das melhores, mais utilizadas no mundo, principalmente para inventário. Porque, vamos supor, você com 80 anos ter que ficar pagando o seguro pode ser algo muito custoso. Então, melhor você pagar enquanto é jovem, quitar e ter essa apólice para sempre. Caso você não queira mais essa apólice, você pode resgatar um percentual ou até 100% do que você pagou, sem nenhuma rentabilidade, você não tem ganho em cima. O seguro não é feito para ter ganho de capital. E, infelizmente, em algumas vendas, ele pode ser ofertado como um investimento, como ganho de capital. Então, isso me incomoda um pouco. Estragam uma super ferramenta. Não é uma previdência, ela é muito melhor que uma previdência. A previdência você vai aportar até o fim também. A previdência, para deixar 1 milhão de previdência, você tem que pôr 1 milhão na previdência. O seguro, não. Então, ele é muito mais inteligente que uma previdência e acabam comparando. Vamos falar de números. Esse whole life, você coloca quanto por mês e paga por quanto tempo e de quanto custa uma Ele vai apólice? depender muito da idade, mas um exemplo, uma mulher de 40 anos, tá? Uma apólice de 500 mil, ela vai pagar, se for saudável, enfim, sem uma profissão de risco, nenhum problema de saúde, ela vai pagar uma média de 200 mil parcelado em 10 anos ou 15 anos, mais ou menos, sem juros nenhum. E aí ela paga 50% do valor para comprar. É como se você pensa numa casa de 500 mil que você pagou 250 mil parcelado sem juros. 200 ou 250? Vai variar ali. 1.000. Calma que eu estou falando. Hoje eu trouxe minha calculadora. Vocês sabem que eu sou seguranas. Hoje ninguém me segura. Dividido em 10 anos. Dá 25 por ano. Dividido por 12. Uns R$2.000. R$2.000 por mês. Me fala onde que você, juntando R$2.000. Em 10 anos você vai Em 10 anos vai ter 500 mil. Não vai ter. Você não vai ter, A não. conta Fia. não tem como fechar. Não dá, não. Você compra ela e depois, se você quiser os 250 mil de volta, você pega os Aí, se a pessoa que tá 250 mil de volta. acompanhando a gente falar assim, esse valor aí de 2.000 pra mim é muito. Tem algum produto, sei lá, na casa de 1.000, menos ou não? Tem. Aqui eu falei um capital de 1 milhão, né? Se ela quiser comprar 100 mil, às vezes por R$300, ela vai pagar por mês e vai comprar 100 mil. Gente, isso aqui é melhor que carta de crédito, mas isso é pra outro episódio. Não vamos entrar nesse negócio. E eu nem sou especialista em finanças. Só quero comprar um imóvel, né? Nájila, muito obrigada Eu que pela agradeço. sua presença aqui hoje. Para finalizar, vou pedir para você deixar um recado para nossa audiência, para os nossos protagonistas naquela câmera. Vamos lá. Ame-se. Se amem, sejam autorresponsáveis, pensem em vocês, se coloquem em primeiro lugar e mude um pouquinho o que são valores, né? Não é uma bolsa, é legal ter uma bolsa, sim, mas ela não é o valor principal da vida, não é uma roupa, não é necessariamente uma viagem. Então, reorganize as prioridades, coloque o amor a vocês e ao próximo acima de tudo e protejam-se. Esse é meu recado. Ai, como ela é linda. Gente, eu tô tão feliz. E esse episódio vai ao ar na semana. Nem falamos disso ao longo do episódio. Vai ao ar na véspera do dia da
da mulher. E eu tô razão. tão feliz Então, de abrir março com conteúdo como esse, de uma pessoa que já faz parte da nossa história. adoro. Ela veio na primeira temporada, vocês não sabem a dificuldade que era pra trazer gente pra cá, porque o podcast era pequeno, ninguém conhecia, não tinha seguidor, aquela confusão. Nájila veio lá do ABC. E depois, quando a gente começou a fazer os nossos eventos, ela foi em todo. Apoiou, né? Ela é nosso pé de coelho, assim. Ela só não foi no último por uma questão de agenda, mas eu sei que ela queria ir, ela teria ido. Mas no primeiro ela tava lá e ela foi a única que virou e falou assim: não, gente, eu fiz negócio por conta do podcast. E Isso faz mesmo, é uma verdade. mas ninguém tinha falado. Depois que ela falou, as pessoas falaram: eu fiz. Mas pra mim, pra Ari, naquele momento específico que a gente tava passando, foi um gasto tão grande. Então, eu queria muito agradecer por você ser você e por você ser esse exemplo de mulher e que ajuda as outras mulheres a estarem seguras. Eu que agradeço todas as portas que vocês já abriram para mim. É um prazer, eu amo o que eu faço e é um prazer falar com vocês. Vocês são maravilhosas. E até o próximo evento ou podcast. E se você assistiu até o final, assiste o outro episódio da Nájila, que é o episódio 24, onde lá ela conta sobre a história dela também, como ela chegou até os seguros. É super interessante. Muito legal. É muito legal. Vale a pena. Mais uma horinha deliciosa aí que você vai estar, sei lá, no trânsito, lavando uma louça, limpando uma casa, trabalhando. Não sei, mas que vale a pena conferir. Vale a pena muito. E você vem semana que vem, Ari? Com certeza. Então tá bom, a gente vê semana que vem. Este episódio é um oferecimento Hubcom. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.